Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos sobre os quais falaremos hoje, dessa vez começamos falando sobre a confirmação por parte da Agência de Inteligência Militar da Ucrânia, feita hoje, quarta-feira, que suas forças fizeram um ataque tipo um raid numa área controlada pela Rússia chamada Tendra Spit, que fica lá no noroeste do Mar Negro. Bom, segundo o relatório, eles danificaram equipamentos, fortificações e até causaram baixas do lado russo. A publicação foi feita em vídeo. Nesse vídeo, dava para ver embarcações levando soldados bem equipados e tropas desembarcando numa costa. Agora vamos aos detalhes do que eles afirmam ter destruído. Eles falaram que acabaram com um sistema russo de guerra eletrônica e alguns veículos blindados. E estão fazendo uma avaliação das perdas de pessoal do lado russo. Mas é claro que vocês agora devem estar falando assim, mas e o outro lado? Bom, ontem, as autoridades russas disseram que sabotadores ucranianos tentaram desembarcar nesse lugar que os russos controlam, vindo pelo mar. O governador da região de Kherson, controlada pelos russos, onde fica essa Tendra Spit, falou que Kiev atacou com 12 embarcações rápidas. 8 delas, segundo ele, carregavam tropa e as outras 4 davam apoio de fogo. Bom, o Serviço de Inteligência Militar da Ucrânia, o RUR, disse que suas forças não tiveram baixas. Já o lado russo falou que 3 barcos e suas tripulações foram destruídos. É meio complicado a gente saber realmente a verdade exata, né? É o que eu sempre lembro, numa guerra a primeira vítima é a verdade. Mas vamos entender um pouco melhor o que é esse Tendra Spit. Bom, ele fica perto da costa sul de Kherson, numa área que é importante para o acesso da Ucrânia ao Mar Negro. Não sei se vocês lembram, mas em fevereiro a Ucrânia já tinha atacado esse lugar. Naquela época, o Ministério da Defesa da Rússia disse que a Ucrânia perdeu até 25 soldados numa tentativa de desembarque que não deu certo. As forças especiais da Ucrânia confirmaram que perderam alguns combatentes numa missão, mas não disseram exatamente quantos. E por falar em ataque ucraniano, nós chegamos a comentar no vídeo de ontem e parece que a situação continua. Hoje, a Rússia informou que está enfrentando intensos combates contra forças ucranianas. Segundo eles, essas forças penetraram na região de Kursk, próximo a um importante centro de transmissão de gás natural. Essa seria uma das maiores incursões na Rússia desde o início da guerra em fevereiro de 2022. Para contextualizar, a Rússia vinha avançando esse ano após a contraofensiva ucraniana de 2023 ter sido um verdadeiro fracasso em seus objetivos. Autoridades russas afirmaram que conquistaram cerca de 420 km² do território ucraniano desde 14 de junho. No entanto, parece que na terça-feira a Ucrânia contra-atacou. Os combates continuaram durante a noite até quarta-feira, com as forças ucranianas avançando para o noroeste da cidade fronteiriça de Zudza, que fica a aproximadamente 530 quilômetros de Moscou. O presidente Putin chamou isso de outra grande provocação do regime de Kiev, se referindo ao ataque em Cusco durante uma reunião com membros do governo russo. É importante entender por que Zudza é tão relevante. Ela é o último ponto operacional de transferência de gás natural russo para a Europa via Ucrânia. O gasoduto que passa por lá transportou cerca de 14,65 bilhões de metros cúbicos de gás em 2023, o que representa aproximadamente metade das exportações de gás natural da Rússia para a Europa. O operador de transmissão de gás da Ucrânia informou que o gás natural russo está fluindo normalmente para os consumidores europeus. Além disso, a cerca de 60 km a nordeste está localizada a usina nuclear de Kursk da Rússia. Bom, gente, a Ucrânia está perdendo território e, é claro, há preocupações em Kiev sobre a possibilidade de diminuição do apoio dos Estados Unidos, especialmente se Donald Trump vencer as eleições de novembro. Como vocês lembram, Trump disse que encerraria a guerra. Então, nesse caso, tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão tentando obter a posição de barganha mais forte possível no campo de batalha. Blogueiros militares russos relataram combates intensos, com alguns sugerindo que a Ucrânia abriu uma nova frente. A Ucrânia, por sua vez, não comentou sobre essas batalhas. A Rússia enviou reservas para reforçar suas defesas. O chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, informou Putin que as forças russas estavam combatendo as forças ucranianas perto da fronteira e que a Rússia as empurraria de volta. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, eles destruíram 50 veículos blindados, incluindo 7 tanques, 8 veículos de transporte de pessoal blindados, 3 veículos de combate de infantaria e 31 veículos de combate blindados na área. Putin disse que as forças ucranianas estavam atirando indiscriminadamente em uma série de alvos civis na região. Ele mencionou que teria uma breve reunião com altos funcionários do Ministério da Defesa e do Serviço Federal de Segurança. Canais russos no Telegram divulgaram imagens não verificadas de casas bombardeadas.
O governador interino da região de Kursk disse que houve vítimas, mas não deu um número exato e pediu aos cidadãos que doassem sangue. Forças que se descrevem como paramilitares voluntários lutando ao lado da Ucrânia penetraram em partes da região de Belgorod e Kursk esse ano, desencadeando um grande avanço das tropas russas para criar uma zona de proteção no nordeste da Ucrânia. Críticos na Ucrânia, no entanto, argumentam que esses ataques não servem a nenhum propósito militar de longo prazo. As informações são escassas, mas dessa vez a operação parece ser um ataque do exército ucraniano e não de grupos de oposição russos. Segundo a Rússia, essa operação foi liderada pela 22ª Brigada Mecanizada de Kiev. Os combates estavam ocorrendo na cidade de Zudza e nos arredores, a cerca de 10 quilômetros da fronteira. Um canal russo local no Telegram divulgou um vídeo curto mostrando casas rurais destruídas que, segundo ele, demonstrava a situação hoje. O principal gasoduto operacional para a Europa passa perto de Sudza, onde uma estação de medição monitora os suprimentos russos reduzidos para países como Áustria e Hungria. A Ucrânia permitiu que o gás continuasse fluindo pelo gasoduto como parte de um contrato que expira no final de 2024. Outras especulações online sugeriram que o alvo da incursão poderia ser a usina nuclear de Kursk, mas a instalação fica a 56 quilômetros da fronteira e longe do que uma força de várias centenas ou milhares seria capaz de alcançar. A Rússia tem enviado muitos soldados para a Ucrânia, e as estimativas são de que suas forças no país sejam cerca de 520 mil homens, 2 ou 3 vezes o tamanho da invasão original. A Ucrânia, por sua vez, está achando desafiador mobilizar novos recrutas e está sendo empurrada para trás em certas partes da frente oriental, particularmente no Donbás central em direção a Pokrovsk. Gente, mas a Rússia continua atacando o território ucraniano. Hoje, na região de Donetsk, que fica no leste da Ucrânia, a Rússia realizou bombardeios. Segundo o governador regional, Vladimir Filashkin, pelo menos 4 pessoas foram mortas. Ele informou pelo Telegram que um homem e uma mulher idosos foram mortos na vila de Antonivka, que fica a apenas 5 quilômetros da zona de combate ativo. Além disso, uma pessoa ficou ferida. Em um ataque separado, um homem e uma mulher foram mortos no assentamento de Mikhailivka, ainda de acordo com Filashkin. Como vocês sabem, essa região continua sendo uma das áreas mais intensas de combate, uma vez que a Rússia está mirando em áreas na direção do importante centro logístico de Pokrovsk no leste. Agora vamos falar sobre os ataques com drones e a defesa aérea ucraniana. A Força Aérea da Ucrânia informou que derrubou todos os 30 drones lançados pela Rússia durante a noite em 7 regiões diferentes. Isso foi comunicado através de uma declaração no aplicativo de mensagens Telegram. Na região de Kiev houve o 3º ataque noturno consecutivo. As autoridades regionais relataram que uma pessoa ficou ferida e 22 casas residenciais, além de uma dependência, foi danificada. No sul, na região de Mykolaiv, a Força Aérea derrubou 14 drones. O governador informou que 2 incêndios causados pelo ataque foram apagados e não houve vítimas relatadas. Já na região de Khmelnytsk, 4 drones foram abatidos e, segundo o governador local, os destroços danificaram instalações de armazenamento e uma oficina em uma das empresas de manufatura da região. Já nas regiões centrais de Cercaz e Vinícius, 4 drones foram derrubados. As autoridades locais não relataram danos ou vítimas. O governador da região de Sumi informou na manhã dessa quarta-feira que um míssil balístico foi abatido sobre sua região durante a noite. Bom, gente, nesse momento em que vemos uma tentativa da Ucrânia de abrir uma nova frente de combate com a Rússia, num ensaio de contraofensiva, como anda a questão demográfica dos países em confronto? Bom, em abril, a inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia notou uma tendência nas redes sociais ucranianas. Eram vídeos aparentemente filmados no exterior, mostrando homens ucranianos em férias nas praias, contando entusiasmadamente como tinham ido para o exterior para evitar serem recrutados para o exército. As autoridades ucranianas logo concluíram que esses vídeos, principalmente no TikTok, faziam parte de uma crescente campanha russa para minar o recrutamento militar ucraniano. Além desses vídeos de férias celebrando a liberdade dos evasores, os oficiais notaram um aumento de canções folclóricas recém-escritas celebrando a evasão do serviço militar e vídeos em que mulheres ucranianas encorajavam os homens a evitar serem recrutados. Quase 2 anos e meio após o início da guerra, a batalha por recursos humanos suficientes para continuar lutando é tão importante para Moscou e Kiev quanto a competição por suprimentos físicos de armamentos.
Nos dois países, a perspectiva de recrutar um número cada vez maior de pessoas é politicamente muito controversa, especialmente porque, como vocês já perceberam, o conflito não mostra sinais de que está próximo de terminar. Enquanto outros países em guerra existenciais geralmente recorrem ao recrutamento de um grande número de jovens assim que completam 18 anos, a Ucrânia já enfrentava uma crise demográfica antes do início da guerra e continua desesperada para proteger seus adultos mais jovens. A Rússia enfrenta problemas demográficos semelhantes. Mas entre os dois, a demografia da Ucrânia a coloca em desvantagem. Enquanto se previa que a população da Rússia diminuísse em 25% nas próximas 2 gerações, a da Ucrânia estava prevista para cair quase pela metade. Estudos de longo prazo sobre a população da Ucrânia sugerem que sua taxa de natalidade começou a cair já na década de 1960, bem antes de grande parte do que era então a União Soviética. Mas ela caiu particularmente rápido após a independência na década de 1990 e no início do novo milênio, deixando uma escassez particular de jovens que agora estão no final da adolescência ou no início dos 20 anos. O resultado é uma guerra cada vez mais travada por homens mais velhos, complementada por um punhado de jovens voluntários, homens e mulheres. Segundo o relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos, em junho, o soldado ucraniano médio na linha de frente tinha em torno de 40 anos de idade, enquanto aqueles que acompanham o conflito de perto dizem que mesmo o número crescente de operadores de drones, cada vez mais vitais, frequentemente tem 30 e poucos anos. Mesmo sem essa demografia, os simples números populacionais colocariam a Ucrânia em desvantagem. Sua população de 38 milhões é pouco mais de um terço dos 144 milhões da Rússia. Claro que acaba dando ao Kremlin uma fonte muito maior de pessoal para recrutar. No início da guerra, a Ucrânia proibiu todos os homens entre 18 e 60 anos de deixar o país. A partir de 16 de junho desse ano, todos os homens nessa faixa etária são obrigados a atualizar um formulário online ou presencial, detalhando sua localização, aptidão e outros detalhes. Ainda não está claro se esse programa tem sido eficiente. As recentes rodadas de conscrição na Ucrânia têm sido confusas e impopulares, com muitas conversas sobre corrupção, exames médicos falsificados e alguns homens fugindo do país ou tomando qualquer medida que possam para ficar fora do serviço militar. Segundo o relatório recente da Rádio Europa Livre, financiada pelos Estados Unidos, mais de 30 mil homens ucranianos cruzaram apenas para a Romênia e Moldávia desde o início da guerra. Autoridades ucranianas têm falado em encorajar os países europeus a forçar o retorno desses indivíduos, mas poucos países estão dispostos a fazer isso. Ainda mais impressionantes são os números daqueles que parecem ter se candidatado a programas universitários de pós-graduação na esperança de adiar ou evitar o serviço militar. Parece que a galera está ficando estudiosa de uma hora para outra. Vocês acham que eu estou brincando? É um verdadeiro fenômeno, uma revolução educacional. Vejam só os números. Nos primeiros 6 meses de 2024, o Ministério da Educação e Ciência da Ucrânia relatou um surpreendente número de 246 mil indivíduos se candidatando a cursos de pós-graduação ou mestrado, em comparação com apenas entre 7 mil e 9 mil fazendo esses cursos antes da guerra. Desses candidatos, segundo as autoridades ucranianas, pelo menos 90 mil eram homens em idade de combate. Exatamente quantos militares a Ucrânia ainda precisa é difícil dizer. O governo de Kiev é bem cauteloso com os números. Em dezembro, Zelensky sugeriu que o exército poderia precisar de 500 mil novos soldados apenas esse ano, embora esse número pareça ter sido reduzido desde então. Mas e a Rússia? Bom, em março, Putin assinou um decreto convocando 150 mil pessoas para servirem como recrutas. Em teoria, os recrutas permanecem isentos de serem forçados a lutar na Ucrânia, embora tenha havido vários casos ao longo da guerra em que essa promessa parece ter sido quebrada. De acordo com a agência de notícias russa TASS, dessa semana, cidadãos russos voluntários e estrangeiros que assinaram um contrato para servir na Ucrânia por 1 ano ou mais receberão um pagamento único de 400 mil rublos, que é aproximadamente $4.600, cerca de 2 vezes o que foi oferecido em 2022. Soldados russos recrutados receberam uma mesada mensal de cerca de 200 mil rublos, $2.500, 4 vezes o salário médio mensal da Rússia. Em algumas regiões russas, as autoridades locais prometeram incentivos financeiros para aqueles que convencem amigos a se juntar às forças armadas, enquanto o Kremlin também parece estar intensificando o recrutamento da população carcerária russa,
oferecendo sentenças reduzidas ou canceladas. Pesquisas de opinião conduzidas de forma independente sugerem que essas medidas são muito mais populares do que um recrutamento forçado, ao qual até 57% da população dizem que se oporiam. Cada vez mais, no entanto, a maioria dos analistas acredita que a Rússia voltará a recrutar um número grande de conscritos dentro do próximo ano, seja para reforçar as forças na Ucrânia ou liberar outras tropas para enviar para lá. A forma como a Rússia escolhe gerenciar seu pessoal militar será observada de perto na Europa, particularmente por aquelas nações nervosas ao longo do flanco leste da OTAN, como a Polônia, as 3 pequenas repúblicas bálticas e a Finlândia. Por enquanto, a maioria assume que a Rússia não terá o poder de combate disponível para atacar enquanto permanecer entrincheirada na Ucrânia. Mas eles se preocupam que, uma vez que essa guerra termine, a demografia em declínio da Rússia possa fazê-la se voltar contra um dos membros orientais da OTAN mais cedo do que se espera. Bom, gente, quase todos os países da Europa Oriental e Central têm suas próprias populações em declínio, assim como os aliados dos Estados Unidos na Ásia, Japão e Coreia do Sul em particular. A maioria dos estados do Ocidente está em uma posição semelhante e, como na Ucrânia, enfrenta consideráveis problemas para recrutar pessoal suficiente ou mantê-los dentro do exército. A demografia mais importante que molda o risco da guerra global futura, no entanto, pode ser a da China, que precisou suspender sua política de filho único. De acordo com estimativas do Escritório do Censo dos Estados Unidos, a China em 2020 tinha quase 360 milhões de homens com idade entre 15 e 50 anos, mas isso vai cair para menos de 300 milhões até 2040, menos de 3/4 do da vizinha Índia. Possivelmente, ainda mais importante será o peso financeiro da população envelhecida da China. A população com mais de 65 anos saltará 150% de 2015 a 2040, para quase 340 milhões de pessoas. Oficiais dos Estados Unidos já dizem que o presidente chinês Xi Jinping ordenou que seu exército esteja pronto para invadir Taiwan até 2027. Ou seja, cada vez mais eles se preocupam que as pressões demográficas da China signifiquem que aqueles no comando em Pequim possam sentir que, se vão arriscar uma grande guerra, podem precisar fazê-lo em breve. Essa é uma análise complexa da situação demográfica, e aqui eu estou apenas dando uma pincelada em um tema que às vezes não damos muita importância quando analisamos a geopolítica mundial. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.